Amados e queridos irmãos, graça e paz a vós todos, uma excelente noite a cada um de vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles, sou do canal Graça Neles, Liberdade no Espírito. Hoje, dia 8 de dezembro de 2024, por volta das 20 horas, eu estou aqui para lhes trazer mais um entendimento acerca das verdades, da sã doutrina, da palavra que liberta. O tema de hoje será um tema que vou, de certa forma, mexer com alguns daqueles que se intitulam líderes, com nomenclaturas, dizendo eles que Deus os chamou, que Deus os vocacionou e colocou um rebanho em suas mãos para que eles pudessem ter uma suposta, autoridade espiritual sobre a vida de cada um deles. Então o tema de hoje é esse: muitos estão dentro dos templos matando os filhos de Deus com suas mentiras e heresias. Eu quero ler em João capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavras do Cristo Nazareno nos dias da sua carne. Você vai saber hoje que ladrão é esse que veio para matar, roubar e destruir. É comum a gente ter ouvido ao longo dos anos que esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir era esse ser espiritual que foi criado para colocar medo, pavor e terror nos filhos de Deus. Então, com isto, fez com que esta narrativa ela fosse reproduzida ao longo dos anos, até que isso se tornou, uma verdade dentro desse sistema religioso, principalmente o evangélico. Como no caso aqui de João 10:10, que esse ladrão veio para matar, roubar e destruir. E eles dizem que esse ladrão é Satanás como um ser espiritual. Mas aqui, Jesus não estava se referindo a Satanás como um ser espiritual. Até porque Satanás significa acusador, adversário, aquele que é contra. Jesus nunca se referiu a Satanás como esse ser. Era sempre um adjetivo usado por ele como uma figura de linguagem. Veja no caso de Judas, na última Páscoa ministrada por ele. Ele disse: um de vós há de me trair, e esse é o diabo. Pedro, quando se colocou contra a sua morte, dizendo que ele não iria morrer, o que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Pedro era apóstolo, discípulo dele, um dos mais próximos dele. Ele não estava chamando ele de Satanás como esse ser espiritual, mas sim dizendo que ele era contrário àquilo que ele veio para cumprir. Porém, aqui, Jesus estava falando de uma parábola, que ele é o bom pastor. Era isto que ele quis dizer aos seus ouvintes: eu sou o bom pastor. E existem mercenários. Eu sou o bom pastor. E existem lobos devoradores. Eu sou o bom pastor. E existem fariseus
hipócritas, demagogos. Lógico que ele era quando estava em carne e se comparava os eleitos, e ele comparava os eleitos como ovelhas, mas não necessariamente dizendo que eles eram ovelhas, como esses homens que se intitulam pastores, líderes religiosos, chamam os filhos de Deus de ovelhas. Vocês são minhas ovelhas, eu sou o vosso pastor, vocês fazem parte de um rebanho que ele me deu. São essas as suas narrativas, que as pessoas acreditam ser uma verdade. Tudo isso ocorreu nos dias da sua carne. Os 4 livros que eles chamam de evangelhos, na verdade são livros históricos. E esses livros relatam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículo de número 4, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu de dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Paulo diz que morremos para o corpo de Jesus. E agora pertencemos a quem? Ao ressurreto, ao ressuscitado. Esse Nazareno, nos dias da sua carne, ele veio para pôr fim à lei, cumprindo-a como ele cumpriu. Diz Paulo, escrevendo aos Hebreus, ou autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, que ele eliminou todo o pecado na cruz. O pecado foi eliminado na cruz. O fim da lei é ele para a justiça de todo aquele que crê. As conquistas do ressuscitado são espirituais. Não há necessidade de frequentar templo, de cumprir ritos, praticar liturgias, cerimoniais, frequentar essas sinagogas como se lá fosse casa de Deus e como se Deus lá habitasse. A habitação de Deus é em cada um dos seus filhos. Ele fez de cada um de nós o templo da sua morada, o seu tabernáculo. Nesta parábola, ele fala dos falsos pastores. Já nos seus dias, ele fala dos mercenários. Nos seus dias que vieram para matar, roubar e destruir. E ele, Jesus de Nazaré, se coloca na posição de um bom pastor que veio para que todos tivessem vida e vida em abundância. Ele se refere ao inimigo, ao ladrão, aos falsos pastores nos seus dias, os lobos devoradores. Naquele tempo, naquele aion, mas nos nossos dias ainda existem. E eles estão aonde? Aonde eles estão? Eles estão por aí. Estão dentro dos templos, matando os filhos de Deus, mentindo, enganando e com as suas heresias. Subjugando os filhos de Deus a viverem uma vida de escravidão, com fardos pesados e julgos sobre a vida de cada um deles, dizendo que os filhos de Deus têm que pagar um preço para que possam ser salvos. Uma salvação mentirosa, enganosa, que os filhos de Deus acreditam que aceitando Jesus como Salvador, batizando em algo para remissão de pecados, quando não eram pecadores e nunca foram pecadores.
sendo arrolado ao rol de membro dessas instituições, frequentando-as, dizimando, ofertando, comendo pão e tomando suco de uva, agora estão salvos, como se isso fosse uma verdade. Que salvação é essa? Que qualquer um que levantar uma mão, que aceitar se batizar, que aceitar estar rolado no rol de membro de uma instituição evangélica e comer uma vez por mês um pedaço de pão e tomar um suco de uva, agora ele está salvo. Que salvação é essa? A salvação é na mente, é no entendimento. Quando somos salvos na mente, nós nos libertamos de todos esse jugo, de toda essa escravidão, e nos submetemos à direção tão somente do Espírito Santo de Deus. Mas enquanto o véu estiver posto, a mente cauterizada, mortos espiritualmente, os nossos irmãos viverão debaixo dos fardos e dos jugos desses homens, simples mortais, que se auto-intitulam isso e aquilo, buscando primazia e querendo viver às custas dos filhos de Deus que lá estão. Nem todos têm o entendimento para entender essas coisas, porque Deus não dá entendimento a todos. Não será tirado o véu de todos, mas à medida que Ele quer, Ele tirará, como tirou o meu, o teu e de muitos outros. Tudo é a vontade de Deus. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 16 ao 18. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito da sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas de glória da sua herança nos santos. Só quem Deus quer que entenda. Por mais que eu peça a Deus para dar entendimento a todos, por mais que eu peça a Deus que tire o véu de todos, não será tirado. Somente aqueles que Deus quiser que entenda. Esse diabo, dito pela religião, nunca foi esse ser espiritual. Portanto, Jesus aqui não estava falando desse ser espiritual, e sim se referindo aos mercenários e os falsos pastores e profetas naquele aion, naqueles seus dias. Lógico que esses homens que lá estão querem que você pense que Jesus estava falando desse ser espiritual que eles falam, dessa narrativa que eles contam, que fazem as pessoas acreditar que esse ser espiritual existe. Esses dias um foi lá no comentário e disse que eu sou um herege, porque eu nego a existência de Satanás como um ser espiritual, porque eu nego a existência de um inferno como lago de fogo e tormento eterno. Eles querem que esse ser exista, eles querem que esse inferno exista. Que amor essas pessoas têm pelo próximo, pelos seus irmãos. O porquê eles querem que as pessoas queimem em um lago de fogo e fiquem lá para sempre? Por que eles querem que as pessoas sejam atormentadas por um ser espiritual, quando o nosso diabo é a nossa carne? Mas os líderes têm interesse que eles acreditem nisso, para que se torne cada vez mais presas fáceis desses lugares.
porque é uma fonte de renda para eles. Essa é a mais pura realidade. Esse ser, mas o inferno e o devorador enche cada vez mais esses templos que eles chamam de igreja. Se tirar o inferno, se tirar Satanás, se tirar o devorador, esses lugares vaziam. Não fica mais ninguém, porque a maioria das pessoas, uma grande maioria, estão lá porque tem medo do inferno, estão lá porque tem medo de Satanás, estão lá porque tem medo da morte, estão lá porque tem medo do devorador. Esse evangelho que eles dizem pregar não é boas novas. As boas novas é o evangelho da graça de Deus, porque o evangelho da graça de Deus traz boas notícias, te leva a reinar em vida, a descansar tão somente no Senhor, a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, te leva a crescer cada vez mais no conhecimento de Deus, tomar posse de tudo e de todas as coisas, e que todas as conquistas são espirituais, que já estão assentados com Ele nas regiões celestiais. Esse da graça, esse da religião, traz medo e terror aos filhos de Deus. O da graça diz tudo foi conquistado na cruz. Mas muitos dos que lá estão não sabem disso, porque querem os achismos e os preceitos dos homens, porque querem viver ainda debaixo dos rudimentos da lei de Moisés. Estão indo em busca de primazias, de posições, de destaques. Imagine agora, exatamente essa noite de domingo, os templos estão, muitos deles lotados, cheios, cada um exibindo a sua melhor roupa, o seu melhor carro, desfilando durante as reuniões dentro dos templos, querendo agradar aos homens, mostrar para uns para os outros qual é a sua importância dentro daquele contexto religioso. E ainda dizem que Deus lá está, que estão fazendo tudo isto para Deus, quando Deus é Espírito. Ele é adorado em espírito e em verdade. O culto a Ele é racional, é com entendimento. É com entendimento. Então, eles não têm como desfrutar de tudo isso, de todas essas conquistas, porque estão cegos e mortos espiritualmente. Então fica aí esta palavra. Muitos desses que se dizem líderes estão dentro dos templos, matando os filhos de Deus com suas mentiras, enganos e heresias. Então esse ladrão aqui, que Jesus diz que veio para matar, roubar e destruir, não era um ser espiritual. Não era disso que ele estava tratando. Ele estava se referindo aos mercenários, aos falsos pastores, aos falsos profetas, aos hipócritas, aos fariseus e aos demagogos da sua época. E, infelizmente, hoje ainda existem muito como aqueles nos dias de Jesus de Nazaré. Misericórdia, compaixão. Esta é a palavra. Se você gostou, dê um like. Se não é inscrito, se inscreva, divulgue e compartilhe. Não esqueça de comentar, não esqueça de dar um joinha. Estou chegando a 4.900. Faltam 6 para 4.900. Espero até o dia 31 de dezembro atingir a marca dos 5.000 inscritos. Me dê esse presente de Natal. Divulgue aí, compartilhe nas suas redes sociais. Beijo no seu coração, um forte abraço. Graça neles, eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.